Mari foi a melhor pessoa para Shinji terminar no final da obra, e eu posso provar pra você. Fala aí, pessoal do Mansão Geek, tudo certo? Eu espero que sim. Eu sou o Lucas e eu tô aqui pra debater uma ideia com vocês, ou melhor, argumentar sobre um fato que rolou durante a obra de Evangelion. Sim, realmente estou voltando a falar sobre o anime dos meninos evangélicos, pessoal, depois de tanto tempo. E o tópico que eu quero trabalhar em cima hoje é sobre o casal final que aconteceu durante o último filme, né? A cena final do último filme mostrou o mais novo e o último casal de toda a obra, e a sua importância. Eu estou falando de Shinji e Mari. Ah, Lucas, tu vai fazer um videozinho sobre casal, cara. Pô, pessoal, vocês sabem que casal em Evangelho é uma coisa muito forte e que dependendo, no caso, com quem o Shinji fique, certas coisas erradas podem acontecer, se é que vocês me entendem. Mas não vou dar spoiler do resto do vídeo. Dito isso, vamos ao assunto. Para esclarecer tudo de forma mais clara, eu quero mostrar para vocês, através de uma análise das outras crianças, dos outros personagens, por que a Mari, tanto pro autor, tanto pro Shinji, foi a melhor escolha. Então eu vou meio que ranquear? Não sei, não chega a ser um ranking, mas eu vou citar cada criança e o porquê de cada criança não terminar com o Shinji. Lembrando que esse aspecto romântico da obra, esse romantismo da obra, tem toda a influência no resultado final. Então, dependendo da interação do Shinji com qualquer outro personagem, essa interação pode abrir um buraco na história ou até mesmo gerar um novo futuro. Então, dito isso, vamos falar sobre a primeira criança. Vamos falar sobre Rei Ayanami. Eu acredito que em qualquer momento da vida de vocês que vocês viram o Evangelion, vocês pensaram que o Shinji fosse ficar com a Rei. Até porque era uma coisa simples e óbvia de se pensar. Pô, foi a primeira garota que ele interagiu, foi a primeira parceira da idade dele que ele teve tanto no anime, tanto nos filmes. E, pô, em certos momentos ela até parece estar meio que interessada por ele, principalmente nos filmes. E ele aparenta estar gostando muito disso, porque ele meio que se encantava pelo jeitinho que ela tinha, né? Só que com o passar do tempo a gente viu duas coisas que a gente levou um choque de realidade e falou: pô, cara, o Shinji não tem como ficar com essa garota não. E o primeiro tópico é: a Rei não era nada mais, nada menos que um clone da mãe do próprio Shinji. Então se ele ficasse com uma menina que é basicamente a mãe dele, só que mais nova, seria uma coisa meio que estranha. Pelo menos pra mim. Se pra você não é estranho, tudo bem, mas pra mim é. E o outro fator é que nos filmes, principalmente no segundo, o Evangelho 2.22, 22, sei lá, 2.22, o Gendo, o pai do Shinji, o Gendo Ikari no caso, ele fala que o plano dele era usar a Rei para que o Shinji despertasse o Evangelho 01. E gente, o que acontece quando o Eva 01 é despertado? O fucking fim do mundo. Então, querendo ou não, esse sentimento intenso que o Shinji tinha pela Rei, se isso se aflorasse mais do que se aflorou, talvez o mundo de Evangelho nem existisse hoje. E, inclusive, eu fiz um vídeo de teoria sobre isso. Eu fiz um arif sobre essa parte de fim do mundo que envolve o Shinji, a Rei, a Asuka e outras crianças, né? Tá passando o card aqui para vocês darem uma olhada. Então, se você for parar para pensar, a união desses dois, simbolicamente falando no caso, significa o fim do mundo, tá ligado? Tem um símbolo de ser o fim do mundo, porque quando os dois chegaram mais perto de ficarem juntos no filme, quando o Shinji abraça a Rei e fala que vai ficar tudo bem, mas não vai, porque ele tá destruindo o mundo sem querer, pô, mano, a gente consegue perceber que eles não foram feitos para ficar juntos por conta desses fatores. E a segunda criança, obviamente, não tinha como não ser outra, né? Vou falar sobre a Asuka Shikinami ou Asuka Langley. Dependendo da obra que você viu, né? O anime ou o filme, ela tem nomes diferentes. Mas é bom especificar isso aí que eu tô falando pra vocês agora, né? Antes de qualquer coisa, já dá uma olhada no vídeo de história que eu fiz sobre a Asuka. Tá passando aí, eu narrei a história dela, eu contei vários detalhes interessantes pra vocês darem uma olhada, pra vocês verem que é uma personagem que vai além de ser uma garota que só reclama. Enfim, dito isso, vamos esclarecer, ou melhor, relatar o porquê de Asuka não ter ficado com o Shinji. Eu acho que, dentre todas as relações que o Shinji teve, essa foi a mais clara
em que tanto Shinji quanto a Asuka falaram, pô, eu gosto de você. Pô, a gente tem o depoimento, pô, dos dois falando, eu queria ficar com você na época. Isso é muito forte, rapaziada. A Asuka falou pro Shinji que na época que eles eram mais novos, ela queria ficar com ele, e o Shinji, idem. Mas, através das circunstâncias da obra, isso não aconteceu. Graças a Deus. E eu vou explicar por quê. Muito por conta da personalidade explosiva, controladora, egoísta, orgulhosa, egocêntrica, entre outras características que a personalidade da Asuka poderia ter, esse foi um dos fatores, no caso, que foram responsáveis pela Asuka não ficar com ele. Porque se essa relação acontecesse, pô, mano, seria uma relação muito tóxica. Seria aquela relação que o marido apanha da mulher, tá ligado? Que o Shinji ia sofrer agressão doméstica toda hora. E eu não tô brincando, eu tô falando sério, ela ia enfiar a porrada nele em vários momentos. Então, graças a Deus, eles dois não ficaram juntos. Até porque, no segundo filme, 2.22, eu falo muito desse filme porque ele é meu favorito, apesar do último ser muito bom, mas eu acho que ele aborda muitos personagens de forma brilhante, inclusive. Eu gosto muito desse filme, recomendo pra quem só viu o anime, no caso. E ele é canon, né? Ele é canônico, pessoal, então vale a pena ver. Continuando, neste filme, quando a Asuka é raptada por um anjo, o Shinji fica em dúvida entre matar a Asuka ou salvar a Asuka. E nesse meio termo de dúvida, ele acaba não fazendo nenhum dos dois. E isso foi algo que futuramente pesou pra Asuka, tá ligado? Ela gostava do Shinji, saber que o Shinji praticamente não fez nada pra salvá-la, pesou muito no futuro sentimento que ela viria a ter. Também não posso deixar claro, né, deixar de falar pra vocês que na época que o Shinji estava adormecido, quem estava arrumando a baguncinha que ele fez, estava resolvendo o BO que ele fez no mundo de ter matado um monte de gente, foi a Asuka junto da Mari e da Misato. Então, ter que resolver todo dia a bagunça que o Shinji fez, deixou mais, como posso dizer, deixou mais amargo ainda esse sentimento que a Asuka teve por ele. Ela foi percebendo que o Shinji não era um cara pra ele, que faltava o Shinji virar um homem e deixar de ser uma criança que ele era na época. Com o passar do tempo, no final do filme, no final do último filme, o último filme de Evangelion que foi lançado, a gente viu que o Shinji liberta a Asuka da maldição dos Evangelions, dando a ela um corpo adulto, para que ela pudesse viver tranquilamente, sem se preocupar com nada. Não é à toa que a gente vê o design da Asuka lá, com aquela roupa rasgada que ela tava, com traços de um corpo adulto. Ela tava realmente numa Asuka versão adulta, e ela já tinha perdido aqueles poderes de anjo, então ela voltou ao normal graças ao Shinji. E a gente viu que, supostamente, ela ficou com o Kensuke no final da obra. Mas é claro, isso é a interpretação que eu tenho. Mas se você for analisar, o Shinji fala pra ela no final, manda um abraço pro Ken e se cuida. E depois a gente vê logo a cena sendo cortada para a cápsula da Asuka nascendo do lado da casa do Ken. Então não consigo raciocinar outro argumento que não seja o Shinji libertando a Asuka para que ela ficasse com outro cara. E isso não é algo ruim, porque se você for analisar, ela até que tinha um crush por ele no terceiro filme. Pô, ela ficava de calcinha na frente dele e não tinha vergonha nenhuma. Enfim, é uma interpretação que eu tenho que até pode ficar para outro vídeo. Mas por hora, esse é o porquê do Shinji não ter ficado com a Asuka Shikinami. Kaoru Nagisa, ou o anjo mais bonito de todos, como é conhecido por nós fãs de Evangelion. Aqui no Kaoru eu não vou me alongar muito, pessoal. Apesar de que, de todas essas crianças, o Kaoru foi o que mais cuidou do Shinji. Foi realmente algo além de um simples amigo ou companheiro de Evangelion. Ele realmente cuidou do Shinji, conversou com ele, desabafou com ele, teve paciência para estar ao lado dele, coisa que poucas pessoas tiveram durante a obra, e foi algo que fez a gente querer, de certa forma, que o Kaoru ficasse com o Shinji. Só que, pessoal, eu tenho um simples fator que realmente desconstrói qualquer desejo que a gente tenha sobre esses dois. O Kaoru nem humano é. E o objetivo dele na Terra não era cuidar do Shinji, e sim ser responsável, tanto no anime, tanto no filme, por um novo impacto, ou melhor, continuar um impacto que ainda não tinha sido completado, não tinha sido completo, né? Então, o Kaoru não tinha como objetivo ficar com o Shinji. Ele poderia até gostar dele, mas não estava na rixa dele, não estava na listinha dele ficar com uma pessoa na Terra, né? Ele queria destruir a Terra mesmo, ou reconstruir ela do zero, através de um novo impacto, né? Mas, então,
pelo simples fator dele não ser humano e o destino dele não ser esse, Kaoru não ficou com o Shinji. E ainda tem uma coisa, nas duas frentes da obra de Evangelion, tanto o anime, tanto o filme, o Kaoru foi destinado a morrer na frente do Shinji. Então, pô, por mais que seja bonito, é difícil criar um universo onde os dois fiquem juntos. E é claro, dá uma olhada no card do Kaoru que tá passando aí. O Kaoru tem uma história interessante, ele tem uma premissa interessante, é um personagem muito bem construído. Então eu fiz um vídeo só falando sobre ele, que tá passando aí pra vocês. Agora que eu já justifiquei pra vocês, pretendente por pretendente, o porquê do Shinji não ter ficado com essas pessoas, eu vou justificar pra vocês o porquê de eu ter achado muito legal ele ter ficado com a Mari, cara. E, pô, não tem como você teorizar, virar pra mim e falar que aquilo foi uma amizade muito forte. Aceita que ele ficou com a menina, porque não tem nada a mais que prove o contrário disso. Os dois ficaram juntos e não tem como você questionar. Não tem fanfic que me contrarie nesse momento, porque a obra está do meu lado. Mas eu vou provar porque que é um casal muito importante para a obra e porque que foi o melhor casal que poderia ter acontecido nesse momento. Vocês lembram que o Shinji tinha o simples e até que irritante hábito de ouvir música o tempo todo, durante a obra, em um Walkman ou sei lá, um aparelho de tocar, sei lá o que é aquilo. É um MP3 pré-histórico que o pai dele deixou para ele em determinado momento do anime e de todas as frentes da obra, né? Era do pai dele, é o que importa. E se você reparar, quando o Shinji ia pro telhado de seu colégio para poder ouvir música, o seu Walkman estava na faixa 23, ou 2.3. E se vocês forem pensar comigo, 23 é um número que representa o quê? O número de episódios que o anime tem. Ou seja, o número de episódios que representam o quê? O passado do Shinji. E se você reparar, sempre que a cena do anime ou do filme dá um zoom no Walkman, no aparelho lá que tocava música, sempre estava nessa faixa, na 23, na 2.3. Sempre estava nesse algarismo. Só que quando a Mari encontrou com o Shinji pela primeira vez e o Walkman dele caiu, a faixa misteriosamente mudou para 2.4 ou para 24, pessoal. Simbolizando o quê? Que o passado do Shinji vai ficar para trás e que a pessoa que ajudaria ele a construir um futuro estava bem na frente dele. É um detalhe interessante que poucas pessoas reparam, mas não tem como você negar um fato. O 23 mudou para 24 e a simbologia disso está meio que concreta quando você pesquisa a fundo o que isso significa. Isso sem contar que, pessoal, todos esses parceiros que eu alavanquei para vocês, todos tinham uma condição que impediam o Shinji de ficar com ela. Um era a mãe dele, a outra queria bater nele e o menininho, o Kaoru, nem era humano e tinha um objetivo bem diferente do que ficar com uma pessoa. Só que a Mari não tem nada que impeça ele de ficar com o Shinji. E desde que a Mari começou a interagir com o Shinji de forma mais direta, ao invés de ser através de uma pessoa ou em um simples momento, como foi no segundo filme, quando ela cai no colo dele de paraquedas, literalmente, ela sempre falava, ou sempre deixava ele meio encurralado, falando, pô, eu vou atrás de você aonde você for, pô, sempre onde você tá, eu tô também. Tipo, deixando claro que ela ia atrás dele, não importasse o que ia acontecer. E foi isso que ela fez, cara. No final da obra, no último filme, quando o Shinji estava lutando ou confrontando seu pai para salvar todo mundo, a Mari falou, eu vou atrás de você. E a Misato até fala, a Mari vai ajudar o Shinji. E ela vai, mano, ela vai literalmente até o fim do mundo para ajudar e para ficar com o garoto. E foi isso que aconteceu. A gente tem aquela icônica cena da praia, que sempre acontece em Evangelion, e vê o Shinji à beira da praia, sozinho, deprimido, depois de ter resolvido a treta toda, e eis que chega a Mari para resgatar ele daquela realidade distorcida, onde ela mesma afirma, mais uma vez, falando, eu vou até onde você for, eu vou perseguir você até o final. E quando tem aquele time skip, onde eles viram adultos, onde a maldição dos Evangelions é quebrada, aparece o Shinji adulto com o colarzinho, né? Aquele polêmico colar que poderia matá-lo se ele fizesse qualquer coisa que não compactuasse com a programação daquele colar, numa estação de trem. E nessa estação de trem ele vê a silhueta da Asuka, a silhueta da Rei e a silhueta do Kaoru. Passa um trem, a Mari chega e a Mari fala mais uma vez que estava do lado dele
E antes deles saírem juntos de mão dadas e começarem a ter uma vida de casal feliz, ela tira o colar dele, ou seja, ela tira qualquer perigo dele morrer, né, simbolizando que aquele negócio de Evangelho, o anjo, Misato, Gendo, Asuka, Rei e Kaoru ficou no passado e que ele estava ali para construir uma vida nova. E quando o trem passa e os antigos companheiros dele somem, o colar fica na mão da Mari, um dá a mão pro outro e eles seguem a sua vida depois de todo esse pesadelo que eles passaram. Claro, o passado da Mari teve um grande peso para eles dois ficarem juntos. A Mari já sabia da existência do Shinji antes mesmo do Shinji conhecer a Mari. E eu explico isso de forma mais detalhada no vídeo dela que está passando o card aqui. Mas em resumo, é por isso que eu acredito que a Mari foi a melhor escolha para a Shinji ter como companheira naquele momento de Evangelion, ou melhor, no final de Evangelion. Pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Apesar desse tema não ser um Arif, é um tema que cabe à discussão, então dá uma olhada no Twitter, porque provavelmente essa tag, essa tese, essa sei lá o que, eu não mexo em Twitter, é o meu amigo que mexe, então não entendo nada de Twitter. Enfim, esse tópico vai estar lá para vocês discutirem e darem a opinião de vocês, mas a opinião de vocês é sempre bem-vinda aqui no comentário, a não ser que você xingue a nossa mãe, mas tirando isso, o seu comentário é muito bem-vindo, a sua opinião é muito válida e a gente quer ouvir a sua opinião, quer ler a sua opinião, porque às vezes a sua opinião é uma ideia para um próximo vídeo. E dito isso, espero que vocês tenham gostado, comenta, se inscreve, liga a notificação do canal, o sininho no caso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, e é isso. Até o próximo vídeo e fui!